vou pegar e provocar a fera, que você fugiu da raia depois da minha carta de especialista. Não fugi não. Na verdade foi o meu cabo Ethernet que eu tava puxando e ele quebrou um pouquinho. Então, ok, bora lá. Bom dia a todos, que bom que eu estou aqui para falar sobre a pauta da carta do especialista, que cobre especificamente biotecnologia, e depois linkar com as questões que a Nay trouxe, porque eu acho que é bastante interessante dentro do contexto de financiamento de projetos ESG. E eu vou falar por que isso é interessante nesse contexto em 2025. Bom, primeiramente, sobre a questão do cromossomo sintético, que a carta do especialista coloca como um estudo, consegue aproximar os cientistas, mais especificamente os biólogos, os bioquímicos, de o que a gente chama de célula sintética. A gente chamaria de uma célula totalmente sintética. O que ocorre hoje é que a gente utiliza muitas vezes a engenharia genética para modular células de formas sintéticas. Ela é semissintética porque ela continua tendo a sua estrutura externa preservada, não é uma coisa que foi formulada em laboratório. Então, sim, esse estudo ele é importante porque as limitações de se construir, tanto em extensão e tanto quanto em complexidade, um genoma, mais especificamente um cromossomo completo, quando a gente está falando de um organismo que é essa levedura, tiveram vários problemas. Primeiro porque a complexidade química do DNA, ele varia como se fosse uma assinatura digital de espécie celular para a espécie celular. Então, entender como que você compatibiliza esse DNA sintético para que ele seja viável do ponto de vista metabólico, do ponto de vista da vida, é muito importante. Isso não significa, entretanto, que a gente pode falar que os cientistas criaram, em consequência disso, uma vida sintética. Porque para isso a gente precisaria responder uma pergunta que não está clara. Quais são as condições básicas de um sistema vivo para se tornar autossustentável? E aí, para a gente responder isso, a gente teria que saber o que faz as condições mínimas para que uma célula seja uma célula. Então, a gente ainda não chegou lá. Precisamos entender como imitar a complexidade química dessa casca externa, que é uma coisa que a gente sempre pega emprestado e a gente não consegue recriar do início do zero. Então, falta bastante coisa, vamos deixar um pouco as expectativas mais razoáveis aí, dado que a gente conhece da área. O que eu diria sobre, então? Portanto, a questão que a Nay trouxe agora, que é mais recente. Paulo, só antes de você entrar no link com a Nay, mas você, na sua visão de um cara que eu admiro muito, você acha que a gente chega lá? Chega. Inclusive, eu vejo a clara convergência das linhas de pesquisa que são correlatas a essa área, que a gente poderia chamar de linha de pesquisa de célula mínima, linha de pesquisa de sistemas livres de célula, e essa linha de pesquisa de construção sintética de DNA genômico. A construção sintética de DNA genômico, então aqui a gente está pensando como um tripé. A construção genética sintética de um DNA genômico é um passo que, com esse estudo, ele se torna muito mais viável do que a gente pensava que poderia ser possível antes dele. Antes dele, a gente construir um cromossomo de uma levedura, tá? Especificamente levedura. É bom a gente colocar em ênfase que é uma levedura, porque a estrutura molecular da biologia molecular da levedura ela é muito parecida com a célula humana, porque é uma célula eucariótica e tem fundamentos químicos relativamente diferentes quando a gente compara com uma bactéria. Mas, sim, é possível. Eu diria, chutando, sendo bastante ainda conservador, que entre 15 anos ainda a gente chega num resultado mais consistente se a IA não acelerar o processo. E com a computação quântica chegando com a IA vai acelerar? Sim, muito, porque você tem integração justamente dessa lógica cognitiva que emula o humano em um hardware que
utiliza neurônios, né? Eles são neuromórficos. Os hardwares neuromórficos aceleram isso, porque imita a capacidade cognitiva do cérebro humano, ao passo que a própria escala da computação também dá essa exponencialidade na velocidade. Eu acho que é esperar para ver. Sobre a NAI. NAI, eu vi uma notícia muito interessante mostrando que as políticas ESG estão em risco quando a gente fala de reserva de financiamento global. E você trouxe vários pontos que são bastante cruciais para a gente pensar numa economia sustentável. E uma desses pontos que você trouxe é essa noção biopsicossocial do desenvolvimento, que considera o crescimento econômico sem colocar em risco o social e as gerações futuras, está tudo interligado. Eu acho que, desse ponto de vista, muitos projetos precisam de maturidade e de reserva de financiamento. Eu acho que a gente vai ter dificuldade, por exemplo, de encontrar essas reservas de financiamento, dadas as políticas, principalmente as políticas norte-americanas, que vão injetar estímulo de verba nesses projetos que são mais não sustentáveis, por causa do desmatamento e utilização de energia fóssil. É isso. Agora, trazendo as minhas notícias para finalizar, eu falei sobre... lembrei, uma pesquisa multiômica que ocorreu, e eu gostaria de trazê-la para cá. O que aconteceu? Os cientistas eles fizeram o maior mapa multiômico, que é diferente do mapa genômico, porque ele pega análise de proteína, análise de gordura, perfil metabólico, e utiliza bioinformática, poder computacional, para traduzir parâmetros biológicos do que aquelas células estão fazendo, células da retina. E o que os cientistas descobriram é que, essencialmente, você consegue estimar a probabilidade de alguém desenvolver doenças sistêmicas, como Alzheimer, doenças neurodegenerativas, diabetes, algumas doenças metabólicas, como obesidade, risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e, dentre outras, através da espessura da retina. Quando você junta esse número de quantos milímetros cúbicos aquela espessura tem da retina com os dados ômicos. Isso faz com que você tenha uma estimativa de desenvolvimento da qualidade da sua saúde a longo prazo. Isso também converge com o valor agregado dos dados biométricos. A gente, por exemplo, vê que a retina é um dado biométrico que já impresso, por exemplo, identificado pela tecnologia dos smartphones na hora de desbloquear. Será que esses dados nos geram mais valor agregado? Será que a maneira como a morfologia da retina é identificada pode indicar desenvolvimento de parâmetros de saúde de forma mais efetiva? Está aí uma pergunta que parece dizer que sim, mas a gente vai precisar de outros estudos para bater martelo. Por fim, cientistas americanos da empresa chamada Mammoth Biosciences, eles finalmente, depois de mais de 5 anos de tentativa e uma das metas de desenvolvimento dessa empresa, conseguiu miniaturizar o sistema de edição genética humano CRISPR. Eles colocaram ele no nível mais compacto até então, através de engenharia genética. Isso tem implicações muito potentes no que diz respeito à capacidade de eficiência de mudança do código genético por quantidade de célula e por tipo de célula, uma vez que essas células são diferentes e elas também estão em locais do organismo humano que são diferentes. Então, às vezes, a dificuldade para se alcançar a efetividade da edição genética depende do quão acessível esse tecido dado a fisiologia e a complexidade do corpo. Então, o que esse grupo conseguiu fazer foi diminuir o tamanho da proteína do CRISPR, para que ela fosse pequena o suficiente para conseguir entrar em locais que até então o sistema CRISPR não estava conseguindo fazer de forma efetiva. Então, acho que a gente agora tem uma viabilidade de eficiência de resultados maior
por alcançar tipos de tecidos que antes não eram possíveis. Então, é esperar para ver. É isso.